Eu nem vi que estava acabando já o tempo, né? Então, voltando aqui, o Gabriel já está aí? Sim. Está ali. Então, se meu diâmetro der perto dos 2 milímetros, eu vou usar a linha de cima. Né? E se eu tiver um raio ali em torno dos 10 milímetros, eu posso utilizar a linha de baixo. Eu entendi que esse diâmetro a gente tinha que usar aquele 1.2 que ele dá no exercício. Na letra B. Ele dá 1.2 milímetros, eu entendi que era esse raio que a gente tinha que... Esse é o raiozinho menor, isso aí. Ele está dando raio mesmo. Bom. Tá. Então, ó, eu tenho 2 milímetros. Dividido pelo 101 que você encontrou, vai te dar 0,019. Então, você pode usar a linha de cima, tá vendo? Uhum. É a sacada. Lembrando que isso aqui é uma estimativa, isso é uma estimativa de fatores, né? Ele já fala aqui, tá até em português lá no livro. Uma vez que você definiu os diâmetros, ele sugere para você ir lá para as tabelas, né? E encontrar o KT lá da tua aplicação. Tá? Mas aqui, a fins acadêmicos, a fins de estudo, eu uso essa tabela direto, né? Não faço esse segundo passo aí. Só mando esse recado, né? Se um dia vocês forem fazer isso na prática, dê uma verificada lá nas tabelas, deixa eu abrir aqui, lá nos gráficos, enfim, né? Ou qualquer livro, né? Ou o Shigley, ou o Norton, ou a Origem, né? Que é o Peterson. A letra B, então, professor, é simplesmente encontrar o KF e o KFS, mais nada? Só. Tá. É que você tem que achar o KT, achar o Q, fazer a continha e tá pronto. Isso Beleza. é legal vocês me falar isso, porque isso é uma dúvida que todo aluno meu tem na prova, né? Aí faz a letra A, que, meu Deus, não consegue sair do chão. Aí vai fazer a letra B, é só fazer uma conta demais. Aí o cara, é só fazer isso? Sim, é só fazer isso. Aí não sei se é o medo ou uma questão muito difícil, outra muito fácil. Aí o aluno fica perdido. Ou botar muito difícil de primeira, aí eles... e agora o resto é só fazer isso. Não acredito, eu trabalhei tanto na outra e essa é tão fácil. A vida é assim. O que eu ia mostrar para vocês? O gráfico, os gráficos. Os gráficos. Estão compartilhando a tela? Achei? Acho que sim. Né? E uma vez que vocês têm o diâmetro, aí é indicado vocês partir para... Cadê aqui? Capítulo 15. Não, é aqui. De concentrador de tensão específico para o teu caso. Tá? Então, aqui tem o ombro, o ressalto, né? Ó, para a carga de torção e para a carga de flexão. Então, você tem lá um diâmetro, você colocou 101,8 milímetros. Né? 101,8 milímetros. 101,8 milímetros. Então, esse é o Dzão, tá? O diâmetro maior. Ou é o menor? Você monta, você vai reduzir, eu acho que é o maior. Você vai ter uma redução. E aí você vai reduzir para quanto? Vai para o rolamento. O rolamento tem que estar com, sei lá, 80. Vou comprar um rolamento de 80, 90. 80. Então, Dzão sobre Dzinho vai ficar... É Dzão sobre Dzinho que ele chama? É Dzão sobre Dzinho. 101,8 dividido por 80. 1,27.
E aí você vai pegar aqui a linha, né, de 1.27, tem 1.10 e 1.5, né? Tem que interpolar ela certinho aqui. E o raio de 2 que dá 0.2, 0.02. 0.05, 0.25 daria aqui assim, né? Deixa eu traçar aqui os comentários aqui. Linha, isso. Então 0.25 seria aqui, né? 0.19 seria mais ou menos nessa. Fazer uma linha reta, senão não rola. Tem linha reta aqui. Linha. Linha. Né? E o 1.2 seria mais ou menos meio. Então, eu vou estar trabalhando lá com 2.6, 2.7, né? De concentrador de tensões. Quanto que é da tabela? 2.7, acho que é, né? 2.6 e 2.7, capítulo 6. Capítulo 6. Ah, não, tá na apresentação. Aí, 2.7. Então, ó, deu na mesma, né? Mas, dependendo da tua relação aí, pode ser que dê algum valor diferente, né? Tá. Ah, professor, eu não gosto de ficar olhando em gráfico, eu acho isso não profissional, né? Eu preferia ter uma fonte melhor. Deixa eu ver onde é que eu tenho salvo. Aí não, acho que tá em material didático. Projeto de máquinas, esse aqui. Aí você vai pro Norton, tá? É outro livro de projeto de máquinas, também bem completo, tá? Falando de molas ali. Eu não uso ele porque não tem na biblioteca da FTech, né? Embora agora com esse distanciamento social podia ter usado. Eu quando estudei com ele, né? Com o Norton. Eu até na época me coçou o dedo para comprar, mas eu, como era muito quebrado, não comprei. Aí quando virei professor, continuei quebrado, aí eu comprei o do Shigley. Eu fiquei com dúvida. Tá. Então, se você quiser usar uma equação em vez de olhar no gráfico, tá? Então você pode partir para o Norton, né? Onde ele te dá aqui, ó, a equação, tá? Aí você pode calcular ela por ali. Então, calcula R sobre D, né? Desculpa, calcule D sobre D, encontra o valor de A e B, joga no gráfico, joga na equação e tem aqui o R sobre D para você calcular. Suco, furo. Tá, aqui tem uma equaçãozinha, né? Fica bem tranquilo para calcular. Respondi todas as questões, pessoal? Não sei se era um pedido de mais alguma coisa que eu esqueci no meio do caminho. Tem uma que eu não questionei, mas também seria uma dúvida na letra D. Ele pede para determinar o diâmetro do eixo no mancal C, ok. Pelo que eu entendo, seria só daí jogar naquela fórmula de diâmetro que a gente fez na última aula, que considera o KF, o KFS, se eu bem me lembro, ou algo assim. Mas aí, na porção de 250, que seria um diâmetro diferente, seria o quê? Por causa do ressalto em função do mancal, ou é... Por causa do ressalto em função do mancal. Daí, no caso, a gente acrescentaria, sei lá, 1 milímetro, 1.2 em cada extremidade, Isso aí. e era Mas isso. é isso aí. Uhum. Bem tranquilo, então. É, Acho que era isso. isso aí. É porque aí é aquela questão do eixo
para baixo volume e alto volume, né? Se for fazer esse eixo para baixo volume, a partir do momento que você comprou o material, quanto menos material você remover, melhor, né? Mais barato vai ficar teu eixo. Agora, se você vai fazer para alto volume, você pode forjar esse eixo ou fundir, sei lá, né? Ou laminar a quente, né? Mas você poderia forjar esse eixo e aí, quanto menor massa, melhor. Aí você poderia ter um diâmetro na posição C e ter um cone e outro diâmetro na posição D, na posição B, perdão. Um diâmetro na Uhum. posição C, um cone e outro diâmetro na posição B. Mas não é o caso, que a gente vai só considerar o diâmetro aí no mancal C, né? Certo. E, por sinal, consegui descobrir o problema ali na letra A, não tá mais dando 100 milímetros, era só a questão da raiz mesmo. Uhum. Tava fazendo incorreto, deu algo mais próximo do que estava sendo comentado. E no ponto Nossa, D, tem um grupo sem o o que a professor, gente... né? Não, que estava sendo comentado aqui, Ah, que o na senhor aula. falou Eu pedi dos aproximadamente 40. isso. No caso, na letra E, é falado, enfim, para gerar um esboço, não precisa, a gente precisa colocar cotas específicas, porque, por exemplo, no ponto D teria que ter um encaixe para chaveta ou algo do tipo, né? Então, Mas, desenha lá que aqui tem que ter um encaixe para saber. Não precisa de mas não... medidas 100%, até porque a gente vai aprender isso hoje. Ah, bom, beleza. Show de bola, então. Tranquilo? Então, Ô, prof... a letra A morreu, a letra B é tranquila, a letra C, vocês vão calcular o SE, né, que nem no capítulo 6. Se você tiver dúvida, tem o guia. A letra D, o Gabriel já levantou ali a lebre, né, que você tem a equaçãozinha ali no capítulo 7. Tá? E a letra E, a gente fez brevemente sábado, no esboço de eixo também. É mais para vocês saírem, entenderem a relação do cálculo com a prática, né? Tem alguém querendo falar? Eu cortei aí. Professor, Diga. então, apesar de tudo isso, qual é o tempo para a gente entregar esse trabalho? Eu vou corrigir final de semana, que tem um feriadão aí. Se vocês conseguirem fazer ele até no dia 3, tá tranquilo, tá? Até dia 3. Até dia 3, que é o dia da prova, enfim. Ok, obrigado. Ô, professor, Oi, tudo certo? tudo bom? Cara, importa só me mostrar ali como é que eu tiro esse gráfico da aula 6, se eu não me engano, que tá no slide 54. Ah, perdão. Sim. O cara já puxou até slide aqui, já, facilitar a vida. Tô olhando ele, eu tô com uma dúvida nesse troço aí, cara. Então, ali você tem o raio. Quanto que é o raio? 2 milímetros, né? Da ferramenta? Isso. Ou do que a gente... Não, que é falado lá no problema. 1.2. 1.2. Isso. Ah, 1.2. Raio da ferramenta igual a 1.2. Então, você vai puxar aqui deixa eu achar deforma as linhas aqui. Aqui, ó. Notch radius é o raio do entalhe, né? A gente está trabalhando com 1.2, ó. Então, você vai puxar uma linha aqui no 1.2. Tá? E cada linha é o S e o T do material. Quanto que é o ST do problema? 560. Então, você vai fazer uma interpolação aqui entre o 0.4 e o 0.7. Tá? Vai ser uma linha mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá? Talvez até um pouco, 0,4, 0,7. A média 6, a 3, 1,5, a 5,5 é bem no meio. Né? Bem no meio. Então, aqui você vai tirar a média, você vai ter um Q em torno de um pouquinho mais para baixo. É mais ou menos ali assim a olho. 0,7, 0,72, 0,73, nessa faixa de grandeza aí. Claro aí?
Feito. Então, puxa o raio, puxa a resistência do material e no eixo Y vai te dar o OK. E você vai ter que fazer isso para a flexão e depois, de novo, para o cisalhamento. Show de bola. Obrigado. Tá? Fechar, cancelar, vou deixar aqui aberto. Bom, então a gente viu bastante coisa, né? Eu acho que a gente conseguiu confrontar bastante teoria com prática, né? Tudo aquilo que a gente falou de von Mises, né? Todos aqueles critérios e tal que a gente bateu um pouquinho de cabeça, né? Diagrama de momento fletor. Então a gente está começando a encaixar isso no nosso projeto, tá? No nosso projeto do nosso eixo, certo? Então aqui, por exemplo, tem um caso, uma aplicação, né? Não sei se ele fala isso um pouquinho antes aqui. Ele mostra... Não sei. Ou é depois? Nesse projeto aqui, ó. Depois. Então, esse aqui tá o projeto do eixo desejado. Ele mostra aqui bem passo a passo, bem como a gente fez, né? Calcula as reações nos rolamentos, baseado nas forças da engrenagem, e extrai o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Nesse caso aqui, você tem forças em X e em Y, então ele decompõe no plano X, Z, e no plano XY. Tá? Todas as forças, os momentos fletores. Para que serve o diagrama de momento fletor? Para você visualizar onde é o ponto de máximo esforço, né? Ponto de máximo momento. E aí, nesse ponto aqui, você vai dimensionar o teu diâmetro para resistir a este esforço. Tá? Não sei se ele segue aqui. Então, o diâmetro 3, tá? Ele botou igual o diâmetro 3 e o diâmetro 5. Mas esse diâmetro, tá? Ele poderia ser maior do que o diâmetro 3. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem. O diâmetro 5 poderia ser maior do que o diâmetro 3. Mas por questões econômicas aí de manufatura e tudo mais. Por que eu digo isso, pessoal? Ou melhor, o diâmetro 3 poderia ser menor do que o diâmetro 5. Por causa do diagrama, olha, de momento fletor do eixo, tá? Nesse ponto aqui, onde você teria o eixo 5, né, o diâmetro 5, você tem um esforço muito maior do que na parte do diâmetro 3. Então, você poderia optar, né, por ter um eixo mais delgado nessa porção aqui. Tá? E aí, por questões econômicas, e como eu falei, né, quando você para baixo, baixa demanda, enfim, você vai comprar um eixo e vai usinar. Então, quanto menos usinar, melhor. Né? E o projeto do eixo, normalmente, ele fica escalonado dessa maneira, certo? A parte mais grossa no centro, onde você teria maior esforço, e vai reduzindo para as pontas, tá? Isso vai facilitar a você ter uma deflexão menor também, né? Deflexão menor. A parte central, que sofreria mais esforço, vai estar mais reforçada e vai sofrer uma deflexão menor. Tá? Bom, dito isso, a gente vai para a parte final do capítulo 7, que são os acessórios do eixo. Tá? Que vai junto ali, montado junto ao eixo, certo? Então aqui ele fala primeiro de parafusos de fixação, tá? Embora eu falaria ainda primeiro de chavetas. É mais comum você ter chavetas para travamento do eixo do que parafusos, tá? Mas isso é muito utilizado em máquinas, certo? É muito utilizado em máquinas. Eu já vi bastante parafuso dar problema, tá? Não vou dizer mal dimensionado, talvez, certo?
ou porque a rosca gera bastante concentração de tensão e pode levar a falha. Então, se você fizer um pinado aqui, tudo bem, mas o teu cubo aqui, ele vai ter que ser o teu cubo, né? A tua engrenagem, ou seja, o que vai montar nesse eixo, ele tem que ter a rosca usinada. E eu já vi quebrando nesse furo ali, devido a essa concentração de tensão. Já vi escorregando, tive um problema com uma máquina de plasma CNC, só me chamou também e tal. E aí quando a gente começou a desmontar a máquina, a gente visualizou que um dos servomotores da máquina era fixado com parafuso. E esse parafuso já estava escorrido faz tempo já. E aí assim, era visivelmente mal dimensionado. Né? Não teve ninguém que fez um cálculo para dizer assim, olha, existe muito torque, né? E o parafuso não vai resistir. Acabou escorregando e aí a máquina de CNC não acertava nenhuma medida, né? Quando ela dava aceleração, ali o torque máximo da aceleração, ele escorregava e a peça ficava totalmente fora da medida. Então, problema de programa, problema de a peça desenhada errada, é o CNC da máquina que está mandando errado para a máquina e no fundo era um problema muito simples, mecânico, né? Que foi resolvido tirando o parafuso e colocando uma chaveta. É um serviço de torneiro ali, enfim. Bobagem, né? Então, a vantagem do parafuso qual que é? É a simplicidade, a facilidade de manutenção, e o parafuso ele trava em ambas direções, tanto na rotação quanto no movimento axial, certo? A ponta do parafuso pode promover pequena penetração no eixo, tá? E para isso você tem que ter um eixo macio, para que quando você apertar o parafuso ele penetre no eixo. Se você quiser montar isso aqui num eixo duro, ele não vai ter essa penetração, tá? E vai escorregar, certo? Então, esses parafusos de ponta visualizam a penetração. O que dá para fazer também, eu já vi bastante projetos com isso, é você fazer um pequeno furo no eixo, tá? Um pequeno furo no eixo e usar um parafuso desse formato E aqui, ó. E você tem que encaixar esse furo no eixo com o parafuso. Tá? O Fagner falou, rosca trapezoidal quadrado para evitar isso, evitar o escorregamento. É possível, hoje em dia tem essa tecnologia de rosqueamento e tem também a cola de travamento químico, né? Que dá para utilizar nesse caso também. Né? Dá para utilizar nesse caso também. Hoje em dia já tem uma tecnologia, né, que poderia se ampliar o uso de parafusos, tá? De parafusos. Aí, claro, se você tem conhecimento do parafuso, né, enfim, você conseguiria, a gente lá no capítulo 8, a gente vai ver alguma coisinha, conseguiria relacionar o torque com a força que o parafuso faz axial, né, e essa força a gente chama de holding power, né, capacidade de sustentação, né, qual é a força que o parafuso aplica no eixo. E aí, baseado nessa força, a gente vai dimensionar o torque e o movimento axial aí do parafuso. Tá? Fatores de segurança de 1.5 até 2 para cargas estáticas e de 4 até 8 para cargas dinâmicas. Tá? Isso aqui é outra coisa que eu esqueci de falar. Eu já tive alguns problemas de parafusos, por quê? Ora porque está mal dimensionado, ora porque a rosca escorre, falta um travamento químico, mas carga dinâmica não trabalha bem com esse tipo de aplicação, tá? Com esse tipo de solução, certo? Talvez com uma rosca trapezoidal, como o Nicolai falou, com travamento químico, você até consiga resolver temporariamente, né, esse problema. Mas se ele for mal dimensionado, é bem complicado, tá? Porque a vibração, o parafuso com a vibração, ele acaba, cada martelada que a máquina dá, ele acaba amassando, né, um pouquinho, enfim, gerando uma certa folga e pode levar ao escorregamento do eixo, tá? Enfim,
aqui você tem os tamanhos, né, dos parafusos, M6, M8, M10. M6, M8, M10, tá? E o torque de aperto e a força que esse parafuso faz junto ao eixo. Tá? E aí, como é que a gente relaciona a força, ó, o torque na montagem e a capacidade de sustentação? Como é que a gente relaciona essa força, essa capacidade de sustentação com o torque do eixo? Engenharia, indo para a engenharia. Tá? Então, olha, eu tenho aqui um eixo, eu tenho aqui meu parafuso. Normalmente ele é com sextavado interno, né, com Allen, para ficar mais compacto, enfim, conseguir ter esse deslocamento, não dar desbalanceamento na tua máquina também, né? Se você botasse uma cabeça muito pesada, ela ia ter um problema de balanceamento, enfim. Então aqui você vai aplicar um torque e ele vai te dar uma capacidade de sustentação. Tá? Essa capacidade de sustentação, se eu não estou enganado, resistência, momento axial do colar do cubo, relativo eixo, é chamada axial. Momento axial do colar, ou cubo relativo ao eixo. Isso. Essa força aqui. E essa aqui vai ser o capacidade de sustentação. Sustentação. Tá? Essa força aqui que ela vai te dar. E aí você relaciona com o eixo, né? Baseado no raio ou no diâmetro, né? Raio ou no diâmetro. Esse papel é meio estranho aqui, né? Não copia muito bem a tinta da caneta. Capacidade de sustentação, raio ou diâmetro. Então, torque, ou se eu fizer um somatório de torques, né, no eixo, eu vou ter o torque do eixo menos a capacidade de sustentação vezes o raio. Tá? Então, o torque máximo, ele vai ser, ele tem que ser, na verdade não é igual, né? Ele tem que ser menor ou no limite igual à capacidade de sustentação vezes o diâmetro sobre 2. Tá? Importante. Isso se a força for igual a 0. Tá? Se você tiver uma força saindo ou entrando do papel, tá? Essa capacidade de sustentação vai ter que ser decomposta e tanto essa força quanto esse torque tem que ser menor do que a capacidade de sustentação. Então você tem que fazer essa decomposição aí da força. Tá? Se você tiver cargas axiais. Então, você dimensionei para o torque, tudo bem, mas você tem lá uma engrenagem helicoidal, alguma coisa que gera uma carga axial considerável, você tem que considerar essa carga axial também lá no teu cálculo. Tá? Bom, eu preciso de, não tenho carga suficiente para resistir, eu preciso de mais carga. O torque máximo será a capacidade vezes o raio, isso aí. Torque máximo igual capacidade vezes o raio. Só que aí aqui você tem um fator de segurança, não botei aqui na fórmula, né? Então, você tem que pegar esse torque máximo, você ainda tem que dividir pelo fator de segurança. Então aqui ficaria isso aqui vezes 1 sobre N. Vai reduzir aí tua capacidade. Teu torque, não tua capacidade.
Eu vi que tu botou no chat, perdi. As capacidades dessa tabela coluna direita, isso aí. Essa capacidade de sustentação é o holding power. Holding power. Conforme o tamanho, os milímetros, aí, a bitola do parafuso. Isso aí. Bom, calculei, não tem o parafuso que chega para segurar meu eixo. Aí você vai ter que ir para pinos ou chavetas, tá? Usados para segurar elementos rotativos e transmitir torque. Então você tem vários modelos diferentes, tá? Vários modelos diferentes. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Chaveta quadrada é a mais comum. Tá? Ela é muito utilizada. Ela resiste a um torque elevado. Tá? Ela é fácil de fabricar. O que mais? Porém, ela gera concentração de tensão no eixo e no cubo. Então, uma alternativa é a chaveta redonda. Ela é um pouquinho mais difícil de fabricar, enfim. Mas mas vai, né? Dá para fazer. Eu fiz isso num torneiro, não gostou muito uma vez. Mas ele fez. Por que ele não faz quadrada? Eu quero fazer ela redonda. Estou pagando. Mas fez, tá? Então, fiz para testar também, né? Funciona bem. Pinos. Pinos, eu acho que é uma solução muito elegante também, utilizar pinos, tá? Esse cara aqui eu também acho bem legal, mas ele tem algumas restrições quanto à geometria, para encaixar tudo isso não é fácil no teu projeto. Pino cônico eu nunca usei, até pela dificuldade de encontrar e os pinos, enfim, teria que ser um pino comercial, aí começa a ficar caro, né? Enfim. Esse aqui você compra uma barra trifilada e está pronto o pino, né? Você tem que comprar um pino retificado e um pouco mais xarope. E pino elástico, esse aqui também eu já utilizei bastante. E ele é bem prático, bem fácil de achar, fácil de montar, né? Então, e dá uma aplicação boa ali para vibração, enfim, né? Isso que eu usei para carga manual, tá? Não usei para máquina, usei para uma ferramentinha ali para a pessoa acionar o manual. O engate da Yoast também, quando eu trabalhei, também tinha bastante pino elástico, assim, lá eu aprendi e depois a gente vai aplicando. Deixa eu afastar um pouquinho o zoom. Então, pinos cônicos, né? Então, existe uma relação de inclinação aí, né? São pinos padronizados. Você tem que ir para a tabela, né? E o dimensionamento aí fica por conta de uma norma alemã DIN. Eu não tenho a norma aqui, tá? Mas tem uma norma DIN que dimensiona esses pinos cônicos. Chavetas. Chavetas também tem essa norma DIN, uma norma alemã. Essa norma DIN, ela dá todos os tamanhos de chaveta e tem um apêndice da norma que é só dimensionamento. Fala só sobre o dimensionamento da chaveta. Embora o método que a gente vai aprender aqui, ele é igual ao da norma. O que muda são os fatores, tá? Lá na DIN você tem um fator de sobrecarga, fator de vibração, fator de vida, né? Então, esses fatores vão ou aumentar a tua carga ou reduzir a tua resistência, tá? Do teu material. Mas isso aqui vocês acham na internet fácil a parte de dimensional. A parte de dimensionamento, de cálculo, tá? Eu achei uma vez um cara postou num LinkedIn da vida uma planilha que ele fez baseada na norma e tal. Mas a norma em si não baixei ela ainda, tá? Não baixei ela ainda. Mas eu faço do jeito que eu vou mostrar para vocês aí, vai tranquilo também. As chavetas comercializadas em tamanhos padrão, né? Embora você possa fabricar, claro que o material da chaveta
comprada, ela é mais adequada, ela funciona melhor como um dispositivo de fusível, tá? Se der qualquer trancada na tua engrenagem, tá? Tu não quer que a tua engrenagem derrubou uma pedra lá na engrenagem. Você não quer que a engrenagem seja danificada. Então a chaveta ela é bem dimensionada para ela romper antes de danificar a engrenagem. Tá? Então, isso é meio utopia, mas essa que é a ideia do projeto. E o diâmetro do eixo determina o tamanho da chaveta. Tá? Então isso é também normalizado, baseado no diâmetro shaft diameter, né, o diâmetro do teu eixo, de até e inclusive. Então, se tem um diâmetro de 22, você vai usar essa linha de cima. Tamanho da chaveta, você pode escolher chaveta quadrada ou chaveta retangular. Tá? Então, ou 5x5 ou 5x3. E a usinagem você vai fazer ou 1.5 ou 2 milímetros. A usinagem do rasgo de chaveta no eixo. Tá? Então, lá para vocês deu 40, né? Então, ó, a chaveta lá, você vai escolher ou 10x6 ou 10x10. Tá? A escolha fica por conta do engenheiro. A gente vai dimensionar esse 3 aqui, esse 5, certo? Vai mostrar como dimensionar. Dimensionar o comprimento da chaveta e o cubo, né? Quando você vai escolher uma chaveta, tem que pensar no cubo também. A engrenagem, ou seja, que vai montar. Se teu cubo for pequeno, você não tem espaço para uma chaveta ali de 5 milímetros de profundidade. Tá? O pessoal está acabando meu tempo no Zoom aqui. Vamos fazer um intervalinho aí de uns 20 minutinhos, depois a gente retorna, tá? Tem mais 3 minutos aqui, vou seguir até que vai. Tá? Então, a falha em chavetas é devido tanto ao cisalhamento quanto à tensão de contato. Então, a gente vai calcular para 2 falhas. O comprimento da chaveta é projetado para providenciar o fator de segurança desejado. Né? Esse fator de segurança não deve ser excessivo, pois a chaveta é o fusível do componente. Não fuzil, né? Fusível, como fusível elétrico. O comprimento de chaveta é limitado pelo tamanho do cubo, obviamente, né? Se você tem uma engrenagem de 30 milímetros de largura, o cubo de 30 milímetros de largura, você não tem como ter uma chaveta de 50, né? Quer dizer, até tem, mas para o dimensionamento não vai valer. O rasgo de chaveta no eixo não deve exceder 1,5 vezes mais comprido que o diâmetro do eixo, a fim de evitar problemas de torção. Múltiplas chavetas podem ser utilizadas para transmitir torque, né? Para transmitir mais torque, normalmente orientadas a 90 graus entre si. Isso eu vou falar depois do intervalo aí, porque como é que fica posicionada. Você calculou aí uma chaveta não é suficiente, o que você pode fazer para resolver o teu problema? Chavetas comerciais são normalmente fabricadas em aço de baixo carbono, laminadas a frio, com dimensional ligeiramente menor, né? Ou seja, uma tolerância H para facilitar o encaixe. A tolerância H foi aquilo que a gente falou lá no início do curso, de tolerâncias ISO. Um parafuso de fixação pode ser utilizado como uma chaveta para segurar o cubo axialmente. Então, além da chaveta, você pode colocar um parafuso, né? Porque a chaveta ela não restringe o movimento axial, né? Para dentro ou para fora da tela. Ela só restringe a torção. E você pode agregar um parafuso em um ponto aqui para facilitar, para travar nesse sentido. Né? Chaveta de cabeça de quilha, né, para montar e para desmontar. Então, elas têm um ângulozinho aqui, né, uma inclinação, 3 em 300 milímetros de inclinação. Certo? Você bate aqui a pressão dela, que vai montar ela. E para desmontar, você tem a quilha para bater de volta. E chaveta meia-lua possui maior penetração, útil para pequenos diâmetros, né? Isso é utilizado para eixos de motores, que são eixos pequenos. A chaveta ela é meia-lua. Reduz a concentração de tensão, principalmente quando comparado a ressaltos.